Eu quero convidá-los essa manhã a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 119. Abra comigo a Sagrada Escritura. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Salmo 119, do verso 89 ao verso 96. De fato, nessa manhã, nós concluiremos, pela bondade de Deus, mais uma sessão deste salmo tão maravilhoso. Então, embora leiamos toda a perícope, nós nos deteremos nessa manhã no versículo 96, dando assim continuidade à nossa exposição. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Graças te damos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. De fato, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as mesmas não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. De que se queixa então o homem, Senhor, queixe-se apenas dos seus próprios pecados. Mas para isso se manifestou o Filho do homem, para desfazer as obras do diabo. E nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor raiou a luz em nossos corações, para que pudéssemos, agora livres, adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Abençoa a tua igreja, tu estabeleceu tempo, tu é o Senhor do tempo. O Deus eterno é o Senhor do tempo. E estabeleceu o tempo para contemplarmos a eternidade. Então, nessa manhã, neste tempo, designado pelo Senhor, nós queremos ver o eterno, perceber o eterno e sentir o eterno conforme o que está revelado nas sagradas letras. Ser com a tua igreja e nos dá, ó Pai, em teu Filho Jesus Cristo, Rei da Glória, a porção necessária para que prossigamos, caminhando contigo em amor, no temor e no poder do Espírito Santo. Em Jesus Cristo assim oramos. Amém. Nós vimos em nosso sermão anterior, mais uma vez, a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os irmãos podem relembrar no verso 95, quando ele diz: os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Ou seja, o justo, o crente, se dedica à palavra de Deus. A ocupação do crente é a oração, é a leitura da palavra, é viver a vida cristã mesmo na sua rotina, é comer e beber para a glória de Deus. O ímpio se detém naquilo que lhe é pertinente, como diz Apocalipse, nós lemos também na semana passada. Continue o injusto na prática da injustiça, o imundo continue na sua imundície, mas o justo, ele continua, sim, na prática da justiça. E, prosseguindo aqui, irmãos, concluindo mais uma sessão, nós observamos que o salmista, nessa santa ocupação, ele procura se ater mais ainda aos mandamentos. Veja que no verso 96 ele encontrou um exercício prazeroso e infindável, ou seja, a glória infinita de Deus expressa em sua santa palavra. Percebam comigo o movimento do salmista, a compreensão. Ele diz assim: eu atento para os teus testemunhos. E quando ele atenta para os testemunhos divinos, ele entende a perfeição do mesmo. De fato, ele destaca a sua perfeição ilimitada.
fazendo um contraste muito belo com as perfeições que se encontram abaixo do céu. Então, no se deter na palavra, o homem de Deus, a mulher de Deus, contemplarão, claro, mais ainda, a perfeição da palavra. E isso pode ser feito, de fato deve ser feito, num contraste com as perfeições que existem nesse mundo. Basicamente, nossa exposição, nós nos deteremos na contemplação das perfeições e na contemplação da perfeição. Basicamente isso. Veja que no versículo 96 ele diz: tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Então ele está considerando sim toda perfeição. Existem perfeições nesse mundo, existem realidades belas nesse mundo, existem coisas que você diz assim, isso é perfeito, isso é belo, isso é maravilhoso. Existe sim. Mas ele diz, a palavra de Deus, ela tem uma perfeição ilimitada. E esse contraste ele observa no se deter nas Sagradas Escrituras. Ou seja, quanto mais eu enxergo mediante as Escrituras, mais eu enxergo de forma correta. Quanto mais os olhos do coração são iluminados, eu posso glorificar a Deus pelo que o olho vê e pelo que o olho não vê. Eu posso aprender a contemplar e a fazer essa comparação, percebendo, claro, acima de tudo, a glória infinita da palavra do nosso Deus. Perceba comigo, então, em primeiro lugar, a contemplação das perfeições que o salmista aqui destaca. Ele tinha, isso é maravilhoso, irmãos, os olhos aguçados para contemplar as belezas divinas da criação. Quer ver só? Um salmo que sempre está em paralelo na minha mente, quando eu estou lendo o Salmo 119, é o Salmo 19. Abre comigo rapidamente nessa leitura panorâmica. Veja, o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, nada refoge ao seu calor. É muito belo perceber como o Evangelho desenvolve e desperta o homem para uma realidade contemplativa. A possibilidade de se enxergar as perfeições vem mais apuradamente pela luz do Evangelho, que desperta o homem para as realidades contemplativas. Isso é muito importante nós entendermos. Em um mundo em que a vida é tão acelerada, em que hoje nós não conseguimos ouvir mais as pessoas a não ser na velocidade 2, estamos torcendo pela 3, né? O Evangelho nos traz para que nós possamos parar e contemplar tudo que Deus tem feito à luz das Sagradas Escrituras, à luz da lente divina da revelação. O homem, irmãos, naturalmente, ele é embrutecido pelo pecado, agindo de forma apenas animal e sensual. Mas quando Cristo alcança o coração do homem, ele passa a ter o seu coração sensibilizado e enternecido pela graça salvadora. Isso é muito maravilhoso. Por isso que no Salmo 109, perceba, ele vai dizer assim, no versículo 96, né? Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Davi percebe as perfeições. Por quê? Porque agora o seu coração foi constrangido pela palavra. E lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14? O amor de Cristo nos, o quê? Constrange. O amor de Cristo nos sensibiliza. O amor de Cristo nos enternece. Bem verdade que existem sim alguns homens naturais em que possamos verificar a capacidade para a contemplação e até mesmo o desenvolvimento do que é belo. Estamos falando sobre consciência e abordamos um pouco dessa realidade. O homem natural, ele tem sim também essa capacidade de ver o belo, de contemplar o belo. Essa sensibilidade ela ainda é, vamos dizer assim, possível e mais apurada em alguns indivíduos. Reflexo claro da imagem de Deus no homem. Porém, a tendência do pecado é o desvirtuamento da beleza. Interessante isso.
dissociando a mesa da sua fonte suprema, ou seja, Deus, e, claro, sendo cada vez mais tocada pela ação corruptora do pecado, levando o homem, mesmo na produção do belo, à bestialização e à insensibilidade em uma prática antinatural. Então, a diferença do fiel para o infiel é que ele, uma vez tomado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ele passa a enxergar o que é belo e consegue dizer glória a Deus. Ele consegue dizer, os céus proclamam a glória de Deus. Ele não diz, a mãe natureza tem o seu dedo, o seu toque em tudo. Não, ele diz, eu vejo as tuas mãos, ó Deus, controlando, conduzindo todas as coisas. Como tu és perfeito, como tu és poderoso. Na própria realidade da ação corruptora do pecado, nós vemos que o homem se afasta de Deus, mesmo nas artes, mesmo na ciência, mesmo na produção do belo. Mas o salmista não. Ele consegue olhar para a perfeição e consegue ser mais ainda alavancado a glorificar o Senhor nosso Deus. Veja, Romanos capítulo 1, os irmãos conhecem bem o texto, Paulo vai destacar isso na humanidade. Por conta de uma ação mental reprovável, cada vez mais os homens caminham para a bestialização. E eu quero que os irmãos percebam uma coisa, né? Eu converso isso com a minha esposa, às vezes eu escuto algumas músicas mais antigas, né? Irmãos aí que têm até mais tempo de estrada, de vida do que eu, pode dizer, pastor, você está falando aí de músicas dos anos 50, 60, 70, é porque você não conhece as dos anos 20, 30, que ainda eram mais. E por que isso acontece? Por que hoje as poesias são tão pobres, medíocres, vis? Por que a produção artística se torna ser realmente putrefata, podemos dizer assim? Paulo vai dizer em Romanos 1, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Eu lembro, certa feita, né, no auge aí do programa, dos talk shows, né, principalmente com o programa do Jô Soares, uma senhora foi lá expor uns quadros, né, eu achei aquilo ali engraçado, e ela pintava umas telas grandes, e aí ele disse, como é que vem essa inspiração? Não sei não, inspiração nenhuma não. Mas você se sente assim emocionado? Não, eu pinto e tudo, não tem quem queira pagar por isso aí, eu vendo. Aí ele ficava rindo com aquilo ali, porque ele esperando encontrar nela uma veia artística, uma inspiração, algum toque do belo, do divino, nada disso existia naquela mulher, mas ela estava sendo sincera. Ela, mecanicamente, automaticamente, ela tinha um dom, claro, dado por Deus, mas ela não atribuía isso à beleza em si mesma, ou o fato de receber isso para benefício da sua própria alma, ou enfim, do seu próximo. Paulo escrevendo ainda aos Efésios, capítulo 4, esse texto é maravilhoso, porque Paulo diz assim, no verso 17, isso, portanto, digo no Senhor, testifique que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Por isso que os irmãos vão observar como na contramão disso, a própria sociedade percebe que a brutalização, a realidade tosca da humanidade prejudica o próprio andamento da vida. Campanhas que fomentam o esporte, que fomentam as artes, que fomentam práticas que venham cada vez mais desenvolver ou melhorar o ser humano, porque cada vez mais o pecado, avançado mesmo, o dissociamento da fonte divina, que é o próprio Deus, torna um homem bestializado, insensível e grotesco. Já o homem regenerado, como nós vemos no Salmo 109, passa a enxergar, mediante a revelação especial, a revelação geral, contemplando dessa forma a glória de Deus.
É muito belo ver isso no próprio Davi. Abre comigo em 2 Samuel. Embora Davi ele fosse um homem de guerra, como nós sabemos, um homem forte, né? Ele era terno na contemplação da beleza da criação. 2 Samuel, capítulo 23, veja o que está escrito. Só nesse versículo aqui nós poderíamos ter um sermão sobre a verdadeira masculinidade. E olha o que está escrito aqui em 2 Samuel 23, verso 1. São estas palavras de Davi. Davi, uma história aqui com esse homem. Ele tem um pai, filho de Jessé. Ele é homem, palavra do homem. E ele foi rei, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó. E o seu reinado não era apenas uma questão política, mas também espiritual. Mas veja no final do versículo ele fala do mavioso salmista de Israel. Davi era homem, Davi foi criado por um homem, Davi foi um homem exaltado, Davi era ungido pelo Espírito e Davi era sensível. No sentido correto da palavra. Ele era terno, afetuoso, compassivo. É isso que a palavra mavioso significa. Por isso, Davi, ele consegue de forma tão bela expressar nos salmos as emoções humanas, porque ele as vivia muito bem à luz da palavra de Deus. São abundantes as referências que destacam a percepção do mestre da beleza, do pai na criação. De fato, é recorrente em seus ensinamentos o uso do visível para a contemplação do invisível. Por essa razão, as abundantes histórias, parábolas e metáforas. Olhai para os lírios. Eis que o semeador saiu a semear, a rede é lançada no mar. Aqui compararei o reino de Deus, com que assemelharei o reino dos céus. Sempre o Senhor estava com seus olhos abertos, porque os olhos do seu coração, claro, eram iluminados. Por isso você vai entender no Salmo 119, versículo 96, o salmista dizer: tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas ele viu sim a perfeição. Tanto Davi como o filho de Davi entendiam a limitação dessas perfeições, mas isso não os impediam de contemplarem, através das limitadas perfeições, a ilimitada perfeição que é a palavra de Deus. João capítulo 10, o Senhor fala, os irmãos lembram do texto, versículo 35, parte B do versículo, onde ele diz para nós: a Escritura não pode falhar. Em suma, irmãos, toda perfeição tem seu limite. O mais belo pôr do sol, ele finda, ou ele pode ser encoberto por uma nuvem. O dia que você planejou o mais belo, já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Eu com minha esposa, fiz uma programação, hoje a noite vai ser perfeita. Cai um toró, fura o pneu. Às vezes no jantar que você está querendo comemorar o casamento, acontece uma briga. O filho, que é a coisa mais linda, ele vai, também essa perfeição vai acabar. De repente seu filho cresce e diz: a gente ama porque é filho, mas quando era pequeno era tão bonitinho, mas agora toda perfeição tem o seu limite. Toda perfeição tem o seu limite. Prova disso é só você olhar a sua foto dos 15 anos, dos 18 anos. Você vai envelhecendo, seu corpo vai realmente chegando à decrepitude, né? As bochechas vão caindo. Interessante isso. Quando você olha, é por isso que as plásticas são o quê? Os lifts. Não é? Levantar. Quer ver um pouquinho como é que ficaria? Vai no espelho, minha esposa faz só assim, ó. Como ficaria, ou como um dia foi, ou como um dia pode ser, né? Dependendo dos recursos. Toda perfeição tem o seu limite. Até mesmo as perfeições cristãs. O homem mais crente, o homem mais sábio, o homem mais puro, nenhum sustenta ou pode se comparar à glória da palavra de Deus. Toda carne é como a erva, e toda glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor o quê?
ela é ilimitada. Por isso que toda perfeição terrena, né? Você vai ver mesmo o autor sagrado, em Provérbios 31, quando ele fala da mulher virtuosa, ele fala, né? Que vã é a graça, e o que mais? E a formosura, porque passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Louvada. Todas as perfeições dessa vida apontam para a única perfeição, que se encontra em João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16, porque todos temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Jesus nunca envelhece, é graça sobre graça. Ele nunca acaba, é graça sobre graça. Ele nunca passa, é graça sobre graça. Graça sobre graça. Perfeição sobre perfeição. Vida ilimitada sobre a realidade ilimitada, eterna. Graça sobre graça. Toda perfeição tem o seu limite, mas a tua palavra permanece para sempre. O salmista consegue enxergar isso, com as coisas que são passageiras. Nós temos sido, irmãos, transformados pelo Evangelho. Almejamos e buscamos as coisas belas e excelentes. É muito importante isso porque o crente, o homem e a mulher regenerados, eles passam a ter bom gosto. Guarde que eu estou dizendo isso aqui. Só aprendi com a minha esposa. Paulo fala que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. O crente, o homem e a mulher crente, eles não são vulgares, inconvenientes. A educação, a beleza, a estética espiritual moldam um homem e uma mulher que de fato são tocados pela eternidade. Nós temos nos tornado homens e mulheres melhores em ternura, em sensibilidade, pela glória de Deus estampada em sua criação, e isso, claro, ecoando em nosso ser. Que beleza a criação, que beleza, Senhor, Deus bendito me transforma. Que as belezas terrenas, que as perfeições terrenas sejam sim contempladas e valorizadas por nós e que as mesmas sempre nos remetam sempre à beleza suprema de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é muito importante. Salmo 119, veja, nós vimos as perfeições e no versículo 96 ele destaca também a perfeição. Ele diz, tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. As Escrituras, por outro lado, têm perfeição única e ilimitada. No sermão profético, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, considerando toda a realidade passageira desse mundo, o Senhor diz no verso 35 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E essa é uma constatação feita apenas por aqueles que foram regenerados por essa palavra. Isso é muito importante. Abre em Tiago, capítulo 1. Percebam, irmãos, que o Evangelho, ele atua em nossa vida, nos trazendo a natureza divina. Pedro fala isso na segunda epístola dele, no capítulo 1. E ele diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, se quiser ler a partir do 16, ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, percebam isso, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, tudo que é belo, tudo que é perfeito, é lá de cima. Tudo isso aqui, usando aqui a linguagem de C.S. Lewis, falando da dor, mas enfim, ele fala também como indicadores, mas são apenas megafones da perfeição maior. Vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora perceba o verso 18. Pois segundo o seu querer,
Ele nos gerou pela palavra da verdade. A percepção dessa realidade do Pai das luzes, da beleza, é quando essa mesma palavra que desce, faz carne, ela nos dá uma nova natureza, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, e aí fica algo muito importante. A prova evidente de que a palavra alcançou tal pessoa é um apreço, uma consideração e um amor único pela palavra. Quer ver só? No Salmo 119, e no versículo 97, que se seguirá em nossa prédica, na sequência, iniciando uma nova sessão, no versículo 97, o que é que está escrito? Leamos todos a uma só voz. O que é que está escrito? Quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Percebem? Uma vez que eu contemplo a beleza ilimitada da perfeição da palavra, é a ela que o meu amor se dedica. É nela que eu tenho o meu foco. É nela a minha concentração. Eu não preciso insistir com um crente para que ele ame a Bíblia, porque ele foi gerado por essa palavra. Eu não preciso insistir com um crente que ele tem que orar, porque a palavra de Deus, a natureza divina, está implantada nele, e ele ora porque ele é nova criatura. Ele ora porque a palavra foi implantada nele. Inumeráveis são as declarações de amor dos salmistas pela palavra. Nós não temos tempo aqui para ver todas elas. As percepções dos santos profetas. Sempre foi de que a palavra do Senhor é de fato sublime, sem igual. Profeta que se levantava, irmãos, é por isso que hoje nós vemos até a banalização de alguns que se dizem profetas, falsos profetas, mas quando Jeremias se levantava, Isaías, Ezequiel, Daniel, assim diz o Senhor, é porque eles tinham o peso da palavra, o poder da palavra, a palavra de perfeição ilimitada vinha sobre eles com autoridade, convicção e sem temor de nada nem ninguém, anunciavam a vontade de Deus. Faltaria tempo para considerar o trato do próprio Mestre e dos seus santos apóstolos com a perfeição ilimitada da palavra. Tudo isso, irmãos, é para ressaltar que tudo que é belo nesse mundo, de tudo que é belo nesse mundo, nada se compara à perfeição da palavra. Estão entendendo, irmãos? Você pode ter muitas coisas boas aqui, não é errado isso. Existe sim muita beleza e muito prazer nesse mundo. Mas você sempre, a alma regenerada, ela vai dizer assim, mas a tua palavra é melhor. Porque o sábio já diz, o fim de toda alegria é o que os irmãos lembram? Quem é que lembra? Tristeza. Toda alegria finda. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Se tivéssemos 1000 vidas, e cada uma delas vividas por um período pelo menos de 1000 anos, não seriam suficientes para exaurir a beleza e a excelência das Sagradas Escrituras. Eu creio que no novo céu e nova terra, nós continuaremos lendo a Bíblia. Porque a tua palavra permanece ao mesmo uma sala de EBD com Moisés, ao mesmo uma conferência com o apóstolo Paulo. Vou perguntar para ele, o que é que Paulo se quis dizer com aquele que o detém? E por aí vai. Claro, isso aqui são só algumas peculiaridades, muito mais ainda o amor de Deus em Cristo Jesus. Sendo assim, o fiel ama e se alegra com o belo, porém sabe que nada se compara com a beleza suprema das Escrituras. Você consegue perceber a singularidade das Sagradas Escrituras? É muito belo como as confissões destacam isso. A gente estava falando até sobre isso com alguns irmãos essa semana. A questão da apologética, eu sempre toco nessa tecla aqui de vez em quando, quando surge a oportunidade. Provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém se converte assim. Alguém pode até dizer, não, me ajudou, eu me converti por isso, mas não foi por isso. Você se converteu porque o Espírito rendeu o seu coração de que esse livro é a perfeição ilimitada que se encontra abaixo e acima dos céus.
Não é porque a arca foi encontrada em Ararat, não é porque foram encontrados artefatos ou coisas que comprovem o dilúvio, não. Jesus chegou para você e disse: vive. E você passou a amá-lo e amar o seu santo livro. Você passou a amar a palavra encarnada e, consequentemente, a palavra escrita. As Escrituras são o seu maior deleite. A palavra de Deus gera em você afeto diário e crescente em seu coração pelas belezas divinas. A perfeição das perfeições no mundo deve nos levar a considerarmos a perfeição das Sagradas Escrituras. Lembrando sempre que tudo aqui passará, mas sua palavra permanecerá para sempre. A ela, pois, amemos, a ela, pois, nos apeguemos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Abra os nossos olhos para que vejamos, Senhor, e dá-nos o paladar e os sentidos espirituais para as realidades invisíveis. Muitas vezes ouvimos e não ouvimos, vemos e não vemos, e muitas vezes até tocamos e ainda duvidamos. Mas sabemos que se o Senhor apurar a nossa alma para a eternidade, as belezas eternas se tornarão cada vez mais o nosso prazer. E conseguiremos cada vez mais, pela revelação, enxergar o eterno no temporal, o invisível no visível, o imaterial no material, a glória do que permanece na glória do que é passageiro. Ajuda-nos, Senhor, abençoa a tua igreja, para que, acima de tudo e todos, possamos ver graça sobre graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.